Então, é né. tudo esse conjunto, né, de tradução e eu lembrei agora até da teoria Torrete que foi, eh, a a a teoria Torrete é a metodologia que eu utilizei nas pesquisas de mestrado e doutorado, que vem da antropologia. E eles dizem que, assim, que toda tradução tem perdas, toda Sim, tradução tem perfeito. perda. Então você não vai transcrever a emoção, o fôlego, a respiração, não vai. E assim, eu acho que o legal é assumir a perda. É a falha, assumir que, assim, é isso, eu não sou 100% do que eu sou na minha versão original, digamos assim, mas eu estou criando uma versão interessante minha, porque eu preciso trabalhar, talvez, coisas que na minha versão original eu não precisava. Eu preciso ser um pouco mais, menos emocional na expressar os meus sentimentos, até para conseguir colocar em palavras, eu preciso ser um pouco mais reflexiva, eu preciso ser um pouco mais introspectiva para entender o que eu estou sentindo e conseguir expressar para mim e depois colocar em outro idioma para o outro entender. Eu acho que isso também traz um ganho, né, de como, esse processo de estar numa outra versão pode ser um processo interessante de autocrescimento. Com certeza, né, e também de perceber o quanto algumas coisas são importantes para você e como você também lutar para que isso seja ouvido, entendido, escutado. E aí você falando disso, eu lembrei de uma cliente que ela tinha que falar inglês, né, porque o namorado falava inglês, só que ela não conseguia se expressar em inglês, né, que é bem isso que você disse, a gente não consegue se expressar, eu consigo falar, mas não consigo expressar, era diferente. E ela conseguiu achar uma alternativa, que eu achei isso ótimo, ela falou assim: "Eu consigo escrever". Eu falei: "Então Hum, escreve, vê como é que funciona". Escrevi, 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 assim, agora, como também para ele é mais difícil entender tanta intensidade latina, né, manda para ele e vê o que que ele acha, né. E a partir daí eles acharam uma ferramenta de sim, conversa entre os 2, né, de onde ela consegue cartas. expressar tudo o que tem, né, e ela consegue também, muitas vezes, conseguir se organizar nas ideias, rever aquele texto, se realmente era aquilo que ela quer dizer para ele, né, e aí em contrapartida ele estuda, eu acho isso muito bonitinho, né, então ele lê aquilo, tenta entender o que que é, né, aí coloca ali, é como se fosse um projeto, coloca ali as Uhum. observações dele para entender um pouco mais, e aí depois eles conversam pessoalmente. Então é um modo de que esse casal encontrou de se comunicar no sentido de se dialogar, aí tem diálogo, Dialogar. né, Ali então tem ela diálogo. comunicou, aí ele comunicou de volta, só que assim: "Agora vamos dialogar?", né, então eu tô te Então dizendo o que que é, construir tá uma dizendo outra também o que ele língua tá sentindo, nossa. então vamos agora qual que é a nossa língua? Como é que a gente combina tudo isso? O que que eu consigo te dar? O que que eu consigo realmente fazer, né, porque, eu lembro desse casal não, né, dessa cliente, todas as coisas que as coisas foram aos poucos sendo azeitadas, elas foram atendidas. Todas? Não, né, mas a maior parte sim, né, por quê? Porque partiu dela levar, né, o que estava incomodando, se era possível fazer algumas coisas, ela disse: "Eu não quero tudo, mas eu queria um pouquinho", né, que nem que você trouxe do exemplo, né. "Você não tá me ligando, né". "Tá, mas eu preciso ligar todo dia", né. "Não, Exato, tô mas ligando também todo o dia, mas não quantas ligar, vezes eu né. preciso?", né, né. "Ah, porque se você ligar, eu posso mandar mensagem, né, posso mandar um áudio, porque por conta do fuso", né, então tem todo um combinado, né, quando é dialogado, quando 2 pessoas estão prontas e preparadas e têm disposição, né, e vontade de fazer aquilo acontecer, funciona, né. Agora quando um não quer, 2 não fazem, aquela velha história, né, quando um não quer, 2 não fazem, né. Então se na sua relação, mesmo na mesma cultura, uma cultura diferente, se existe essa resistência do outro não querer conversar, não querer dialogar, fica muito difícil, né, É, fica difícil de sustentar, até né. porque, se a gente está falando desse refinamento do diálogo, do refinamento da comunicação para o diálogo, digamos que a gente está vivendo um momento em que comunicar, a gente acha que já é o auge da relação. É, Eu comunico, eu já disse, pois eu já falei, é. como é que você não eu já disse, eu tenho que dizer de novo. Então, se a gente porque tem relações que nem comunicação há.